Vamos primeiramente começar com a história dos jubileus. E no ano de 1300, o Papa Bonifácio VIII, no dia 22 de fevereiro de 1300, ele, vendo o afluxo de pessoas para Roma, em vista de venerar uma famosa relíquia de Santa Verônica, ele começa a ver a necessidade de transformar essa devoção em torno do Senhor. E aí ele institui um jubileu, primeiramente de 100 anos. Então, 1300 seria esse jubileu com indulgência plenária. Não houve, desde os tempos antigos, tão grande devoção e manifestação de fé do povo cristão. Só que, em meados desse século, em 1350, um jubileu aí se faz sem Papa em Roma, porque estava exilado em Avignon, na França, mas mesmo assim é feito esse jubileu em Roma. Em 1390 teve uma nova periodicidade, mesmo com o cisma tendo terminado. Foi um ano de conflito para a legitimação do novo Papa, e em 1400 há uma peregrinação penitencial. Então Bonifácio IX, com uma igreja ainda dividida, faz esse jubileu. Em 1423 acontece esse jubileu agora em torno da restauração pós-cisma. Então a igreja está novamente reunida, e aí com o Papa Martinho V, eleito em 1417, que ele consegue essa união da igreja novamente, então acontece esse jubileu. E o Papa Urbano V, contando 33 anos depois do jubileu de 1390, ele convoca um jubileu, agora marcado pelo quê? Pelo jubileu da morte e ressurreição do Senhor. Enquanto nos anos 1300, 1350, vai se comemorar o jubileu do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse século XV vai acontecer a comemoração da morte e ressurreição do Senhor. Como nós também, em 1933 também comemoramos, 1983 comemoramos, então esse jubileu aí marcando a morte e a ressurreição do Senhor. Em 1475, aí passa a cada 25 anos o jubileu. Então primeiro começa a cada 100 anos, depois 50 anos e agora a cada 25 anos. E aí, nesse ano convocado por Sisto IV, é a primeira vez que é chamado de Ano Santo. Então vamos reparando que na história dos jubileus vai se acrescentando itens, índices, espiritualidades nesses jubileus. E fica também em 1500, o Papa Alexandre VI institui mais um indício de espiritualidade, que é a abertura da Porta Santa. Então, primeiro começa com 100 anos, 50 anos, 25 anos, depois o ano da redenção, que é da morte e ressurreição do Senhor, e agora o simbólico da abertura da Porta Santa. Esse novo rito aí da Basílica de São Pedro, uma porta que fica sempre fechada e é aberta no Ano Santo. O Papa também quis, além disso, portas santas fossem previstas nas basílicas maiores, São João de Latrão, Santa Maria Maior, São Paulo Fora dos Muros. Então, além da Basílica de São Pedro, nas outras basílicas também. E depois isso vai ser estendido ao mundo todo. Em Clemente VII abriu a Porta Santa do Jubileu em 1525, num tempo de conflito, estamos aí na época da Reforma Protestante, 1550 marcado aí no tempo do Concílio de Trento. Em 1575, São Felipe Neri institui a acolhida dos peregrinos. Então aí começa esse processo, que havia já peregrinos, mas esse processo de acolhida, de dar essa espiritualidade de acolhida àqueles que vão
em peregrinação a Roma. E assim vai indo, por exemplo, em 1075, com a colunata de Bernini que acolhe aqueles que virão. 1725, ano do resgate dos escravos, aí um processo de pensar na libertação. Então, dar essa outro item de espiritualidade do Ano Santo, que é a liberdade. Lembrar que a origem do jubileu na Sagrada Escritura está marcado pela liberdade. No século XIX, o início, 1800, não é celebrado praticamente porque Roma estava sob a intervenção de Napoleão Bonaparte e todo o processo que já vinha da Revolução Francesa, né? 1875 o Papa estava fora de Roma, Pio IX. 1900 há um processo de reconciliação, porque Roma tinha passado pela perda dos Estados Pontifícios, a Guerra da Unificação Italiana, 1870, o Papa Pio IX tinha se exilado no Vaticano, havia um clima de rompimento. Então o Ano Santo de 1900 é marcado por esse clima de reconciliação. Tá? 1950 é marcado também pela proclamação do dogma da Assunção, e nós temos que lembrar que a Europa e o mundo tinha saído da Grande Guerra. Então, esse ano jubilar de 1950 é marcado pela paz, né? Pelo recomeço, por esse processo da valorização do corpo em torno do corpo de Maria Santíssima assunta ao céu. 1975 tem ainda sentido a celebração do jubileu, e uma pergunta que os católicos faziam na época, depois do Concílio Vaticano II, etc. E o Papa São Paulo VI viu aí um processo de recomeço e de dar valorização àquilo que é o ser humano. O grande jubileu, é assim que é chamado o ano 2000. O Papa São João Paulo II faz 3 anos de preparação, um processo longo de preparação, que chama o mundo inteiro, porque o ano de 2000, lembrar que começou no ano 1300, é o primeiro ano santo de milênio. Então, lança a Novo Millennium Neunt, e esse processo de ver com esperança o ano que vai iniciar o novo milênio, né? Então, convida a celebrar esse triênio. O Papa Francisco coloca o ano e o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, e agora, nesse ano 2025, na bula da instituição do Jubileu, o Papa vai dizer que é uma continuidade dos jubileus anteriores, como evento da graça. E a marca vai ser a esperança, né? Olhar com esperança o futuro, e também 1700 anos do Concílio de Nicéia, quando proclamamos que Jesus Cristo é Filho de Deus, divino, Deus que se encarnou. Então, nós estamos na esteira da história e queremos verdadeiramente celebrar esse jubileu em comunhão com a igreja inteira e dentro desse processo histórico.